Cara, nunca teve tão perto uma terceira guerra mundial como nesses tempos que a gente está vivendo agora, 2026, dia 19. Hoje vamos falar sobre a terceira guerra mundial. Ela pode acontecer, ela vai acontecer, ela já está acontecendo. A gente vai reagir a um vídeo aqui que fala muito sobre isso, mas se você for olhar agora, ver um jornal, uma notícia que seja verídica, cara, tá tão próximo de uma terceira guerra mundial. E como isso ia afetar a gente que é brasileiro? Será que a gente ia ser afetado se houvesse realmente uma terceira guerra mundial? Se houvesse guerra nuclear, o Brasil ia se envolver, mesmo não sendo uma potência nuclear? A gente viu nas últimas notícias aí que os Estados Unidos tá a fim de anexar uma ilha ao poder dele. Porém, a própria OTAN já tá movimentando soldados, conhecido como a Operação aí Glacial, se eu não me engano, para defender essa ilha, porque os Estados Unidos quer invadir, quer anexar. A China tá fazendo briga por conta disso. A Rússia já disse, Vladimir Putin deu um aviso: a gente não quer fazer guerra, mas vocês têm que respeitar o nosso poder bélico. A Rússia tem o poder de destruir literalmente todos os países do planeta, se eles quiserem. E a gente vai ver e entender um pouco nesse vídeo. Eu vou deixar o link do vídeo que a gente vai reagir aqui na descrição para vocês. E vamos lá pra gente entender essa história aí de terceira guerra mundial. Tensão na Europa, tensão na América. É um país falando que vai invadir o outro. É um país realmente entrando com tudo no território do outro. Com tropa, com míssil, com escambau. O cenário é de guerra generalizada. A gente no Brasil fica só roendo as unhas, né? Com medo. E se sobrar pra gente, né? Hoje eu vou falar do fim do mundo mais assustador do mundo. Esquece zumbi, esquece robô, esquece ET, esquece meteoro, ok? É gente mesmo, se destruindo até o fim, até o final, até não sobrar mais nada. É o que tá mais próximo de acontecer, galera. Hoje eu vou falar da Terceira Guerra Mundial. Lembrando o canal do Peter, o vídeo original tá aí, tá bom? Pra gente começar a pensar em Terceira Guerra Mundial, é sempre bom lembrar da frase famosa do Albert Einstein: eu não sei com que arma será travada a Terceira Guerra Mundial, mas a Quarta Guerra Mundial será travada com paus e pedras. O fato é esse mesmo. Se acontecer uma nova guerra de escala global entre as maiores potências do mundo, tudo aquilo que a gente conhece como civilização vai deixar de existir. A gente vai voltar para a Idade da Pedra. Se sobrar alguém, acabou o vídeo? Não, claro que não. Essa vai ser uma imagem para você já ficar com essa sensação na cabeça. Não pode acontecer. Se sobrar alguém, se né? acontecesse. Mas a sombra da Terceira Guerra Mundial continua pairando sobre a gente, né? Parece inevitável. Será mesmo? Vamos analisar aqui quais são as chances disso acontecer agora. Vamos ver alguns momentos em que quase aconteceu lá atrás, entender o que realmente vai ficar no mundo se isso acontecer e buscar saber como é que é possível evitar para sempre que isso aconteça. Preste atenção nisso daí. É inevitável uma terceira guerra mundial. Existem muitos líderes que estão no poder atualmente que são extremamente malucos, para não dizer outras coisas, cara. Vê pela nossa nação, cara, nosso líder brasileiro, eu acredito, sinceridade, na minha humilde opinião, ele não tem capacidade mental de reger o nosso país no momento que nós estamos vivendo de tanta tensão. O Brasil é um lugar que é visado por praticamente todas as nações, porque aqui a gente tem muita riqueza, cara. E se uma terceira guerra mundial acontecer, com certeza vários países vão arrumar motivos para querer invadir o Brasil e a gente infelizmente não está preparado para isso, nem politicamente nem com armas, até porque a gente não tem potência nuclear, a gente não é uma potência nuclear, né? Primeira Guerra Mundial não começou com esse nome. Quando ela estourou em 28 de julho de 1914, ninguém estava pensando em uma outra guerra. Muito pelo contrário, a Primeira Guerra Mundial chegou a ser chamada de a guerra para acabar com todas as guerras. Olha o otimismo dos caras, né? Então é o seguinte, quando o bagulho terminou, os historiadores, a mídia, deram o nome de A Grande Guerra. Só isso. E como é que essa Grande Guerra começou? Com o assassinato do arquiduque Franz Ferdinand da Áustria. E você achando que Franz Ferdinand era só o nome de uma banda, né? Pois é. O gatilho da guerra foi esse. A morte de uma pessoa. Então sim, é possível que um evento aparentemente comum seja o primeiro dominó a cair de uma longa fileira de dominós. Aí lá na frente... Vocês entenderam, galera? A Primeira Guerra Mundial começou por causa da morte de um cara, Ferdinand. Um cara. Pô. A gente tem cerca de 20 milhões de mortes no mundo todo. A Grande Guerra aconteceu porque a Europa já era um barril de pólvora. Vários países tinham alianças políticas e militares uns com os outros. Naquele esquema de, se alguém me atacar, meus parceiros vêm comigo pra defender, entende? Tava todo mundo olhando atravessado. Nada diferente do que tá acontecendo agora, né? Em relação aos Estados Unidos e à OTAN, né?
O país que a ilha que é o país ali que os Estados Unidos quer anexar faz parte da OTAN. Se os Estados Unidos atacar, essa história aí. Me ataca que meus passas estão aqui já esperando, entendeu? É literalmente isso, galera. Já estão lá. Tem exército posicionado, já esperando o possível ataque dos Estados Unidos. Uns pros outros. Bastou uma faísca para tudo explodir. E essa faísca foi o assassinato do Franz Ferdinand, o arquiduque, não a banda, lógico. E depois, a Europa ficou em choque. Nunca tinha acontecido uma guerra daquele tamanho. Nunca tinha acontecido uma guerra que tinha se espalhado por várias partes do mundo. A gente tem que entender que, naquela época, galera, muitos países da Europa ainda tinham colônias no resto do mundo. Então, enquanto o suco estava fervendo na própria Europa, tinha trocação também em território colonial. Por isso que a Grande Guerra foi uma guerra mundial, por assim dizer. Mesmo assim, a maior parte da guerra foi travada em território francês, né? Com as forças alemãs vindo e os franceses tentando resistir. Foi uma guerra suja. Não que exista exatamente uma guerra limpa, né? Mas esse foi mais um detalhe chocante, inclusive, para o mundo. As armas químicas estrearam em larga escala nessa guerra. Os aviões como arma de guerra estrearam aqui. Os blindados surgiram aqui, nesse momento. Então, quando a Grande Guerra acabou, as nações estavam chocadas. Ninguém queria que aquilo se repetisse nunca mais. Para isso foi fundada uma organização internacional que deveria se sobrepor a qualquer aliança, a qualquer decisão maluca de qualquer país isoladamente. Essa organização internacional se chamava a Liga das Nações. Peter, quando é que vai chegar a Terceira Guerra Mundial? Calma. Você vai entender que a história se repete. Se a gente não entender como isso funciona, a história sempre se repete. A Segunda Guerra Mundial teve muitas origens e eu realmente não vou detalhar nenhuma delas. Mas um dos fatores é, a Liga das Nações era inútil. Eles tinham a melhor das intenções, mas a maioria dos países não dava a menor atenção ao poder da Liga das Nações. Isso daí é tipo a OTAN, galera. É tipo a OTAN hoje. Presta atenção, essa Liga das Nações aí. Era uma organização sem moral nenhuma para impedir nada. Então aconteceu uma outra guerra mundial. Aí sim os historiadores não tiveram saída. A Grande Guerra passou a ser chamada de a Primeira Guerra Mundial. E a nova guerra recebeu o nome de Segunda Guerra Mundial. De novo, a gente teve um conjunto de alianças políticas e militares. Sabe quem é esse cara aqui, né? Vocês sabem, né? Que favoreceram essa polarização. Acordos, traições, expansionismo, pacotão completo. Como vocês sabem, a Segunda Guerra Mundial foi uma crise muito maior, muito mais ampla. Até o Brasil participou com tropas em solo europeu. Brazil has declared war and joined the United Nations. O couro comeu na Europa, mas com os Estados Unidos. Se espalhou pelo norte da África, partes da Ásia, pelos oceanos Atlântico e Pacífico. O resultado da Segunda Guerra Mundial foram cerca de 85 milhões de mortes. 85 milhões de mortes. 4 vezes o número de mortes da guerra anterior. A guerra queria acabar com todas as guerras, lembram? A guerra queria acabar com todas as guerras, pois é. Aí, a partir do momento que se criou o nome de Segunda Guerra Mundial, a pergunta já se formou na cabeça de todo mundo. E a terceira? A terceira. A revista Time foi a primeira publicação a usar o nome Terceira Guerra Mundial. Isso aconteceu em 1941, faltando ainda 4 anos para acabar a Segunda Guerra Mundial. Os jornalistas já estavam olhando lá para frente. Então, a gente vive 8 décadas com esse medo, com essa quase certeza de que vai acontecer. Te liga que ele falou, a gente vive quase 8 décadas. Será que ele é velho? 1941? E ela quase aconteceu. Foi por pouco. Não foi por falta de vontade que ainda não aconteceu uma Terceira Guerra Mundial, ok? Por outro lado, também foi vontade de alguns indivíduos que impediu uma nova guerra mundial. Em 1945, a Segunda Guerra Mundial nem tinha acabado direito e ninguém menos que Winston Churchill já queria começar a guerra seguinte. Esse presidente aí era doido, velho. Esse presidente aí que começou as histórias dos alienígenas aí. Ele ia caguetar os alienígenas. Yesterday morning, amanhã, 2h41, signed the act foi assinado o ato de rendição of all German condicional. land, Forças alemãs, terrestres, and air forces in Europe. Europa. Pra quem não conhece, Winston Churchill foi o primeiro-ministro britânico que governou com muita garra e conseguiu impedir a derrota do Reino Unido durante a Segunda Guerra. Só que esse mesmo Winston Churchill ficou muito preocupado com a grande quantidade de tropas soviéticas ocupando um pedação da Europa. Ele encomendou um plano de guerra que foi batizado de Operação Impensável. Olha o nome. Sim, o nome era esse mesmo. Quem escreveu tinha plena certeza de que era loucura, entende? Pra botar um nome desse. Bom, a Operação Impensável era um plano completo para efetuar um ataque surpresa contra as tropas soviéticas na Alemanha, com o objetivo de impor sobre a Rússia a vontade dos Estados Unidos e do Império Britânico. Ou seja, colocar os soviéticos para correr da Europa. Na prática, iria começar uma nova guerra, possivelmente mundial. No mínimo, ia derramar sangue de novo no solo europeu. Sim. Churchill estava disposto a pagar para ver. Foram os próprios militares britânicos que concluíram que não ia rolar. Eles estavam em desvantagem numérica. E ainda tinha o risco dos soviéticos se aliarem com os japoneses e aí o conflito escalar. A Operação Impensável ficou só no pensamento mesmo. Mas deu 4 anos e dessa vez foram os americanos que se animaram com algo muito pior. A chamada Operação Drop Shot foi um plano militar bolado em 1949 para aniquilar a União Soviética
antes de uma suposta expansão deles pela Europa. O plano dos Estados Unidos envolvia o uso de 300 bombas nucleares e 29 mil bombas de alto poder explosivo em 200 alvos. Cara, se isso daí acontecesse, meu irmão, a gente não tava aqui, viu? Em 100 cidades e vilas da União Soviética. A meta era destruir 85% do potencial industrial do inimigo num único ataque. Visualiza o tamanho do horror. 300 bombas nucleares, 100 cidades afetadas. Cara, ia ser o fim, velho. A Operação Drop Shot caiu em domínio público em 1977. Qualquer um pode consultar, né? Qualquer um. O plano existiu, tá tudo ali explicadinho. O plano nunca foi executado, mas a possibilidade esteve na mesa do governo durante anos. Até uma mudança tecnológica importante, o surgimento de mísseis balísticos intercontinentais. E o que é isso? O míssil balístico internacional, ou ICBM, é um míssil que pode ser lançado de uma plataforma fixa ou de um submarino, viajar pelas camadas mais altas da atmosfera e descer em outro continente. Lembra que eu falei da Rússia? O ICBM virou a balança, né? Mudou tudo, é um game change. De uma hora para outra ficou impossível atacar qualquer potência nuclear sem risco de retaliação. Se implementou então a cultura do MAD, ou Mutual Assurance Destruction. E o que é isso? É a destruição mútua assegurada. O conceito de que, se uma nação começar uma guerra nuclear, ela também vai ser destruída pelos ICBMs da outra nação. Então ninguém começa. A guerra nuclear é uma guerra que não pode ser vencida com 100% de certeza. Acabou. As baixas são consideradas absurdas dos dois lados. O mundo ficou em paz depois disso? Claro que não. Esse foi o período da Guerra Fria, que de fria, né, tinha muito pouco. União Soviética e Estados Unidos não podiam partir para um X1 sem cair no MED, na destruição mútua assegurada, como eu tô falando. Então, assim, os dois países começaram a fomentar guerras e revoluções em outros países, por debaixo dos panos, numa tentativa de expandir a própria influência sem necessariamente entrar em conflito direto. Os casos mais famosos dessas picuinhas foram as guerras do Vietnã e do Afeganistão, mas houveram outras. O ponto alto da Guerra Fria aconteceu em 1962. Nesse ano, o mundo inteiro quase foi de arrasta para cima durante a chamada Crise dos Mísseis de Cuba. Você deve ter visto isso no filme X-Men Primeira Classe, mas toda aquela situação foi real, ok? Tirando os mutantes, lógico, né? O governo da União Soviética queria instalar uma base de mísseis nucleares em território cubano, coladinho com os Estados Unidos. Cara, seria tipo teu vizinho botar um ninho de metralhadora na janela dele apontado pra sua casa. Ninguém quer isso. E os mísseis em Cuba podiam afetar o MED. Poderia acontecer dos mísseis soviéticos atingirem solo americano tão rápido que os americanos não conseguiriam nem revidar. A União Soviética estava tentando quebrar o equilíbrio. Foi aí que o presidente dos Estados Unidos, John Kennedy, ordenou um bloqueio naval na ilha de Cuba. Nada entra, nada sai. This government has... E outra, Cuba, lembra que Cuba sempre foi, né, comunismo, né, sempre foi esquerda, sempre foi a bandeira aí, da galera conhece aí, que tá reinando no Brasil. Eles fizeram um acordo com a ex-União Soviética, né, pra que a União Soviética tivesse base lá. Era estratégia pra estar perto dos Estados Unidos, pra quebrar aquela igualdade de guerra nuclear, né, se um país apertar o botãozinho lá, o outro país tem tempo de revidar, né, então se mata todo mundo. Agora não tem, com a Cuba lá sendo como base balística, não ia ter essa opção para os Estados Unidos, né? Promised has maintained the closest surveillance of the Soviet military buildup on the island of Cuba. A ideia qual era? Era barrar os navios soviéticos que estavam vindo para trazer os mísseis. Era outubro de 1962. Os ânimos dos dois lados ficaram muito exaltados. Quase tem guerra de novo. O soviético quase disparou um torpedo nuclear contra a frota americana. Seria uma resposta a cargas de profundidade disparadas contra o submarino. Um avião espião americano foi abatido em Cuba. Outro avião americano foi avistado e perseguido na Sibéria. O próprio Kennedy calculou que a probabilidade da crise escalar para um conflito nuclear estava ali entre 33% e 50%. 50%, galera. Quase. O tipo jogar uma moeda pro alto, se desse cara, tudo acabava bem. Se desse coroa, a gente seria extinto. Tu jogaria essa moeda? No final das contas, foram os soviéticos que recuaram. Eles desistiram de implantar a base militar de mísseis em Cuba e os navios soviéticos voltaram para casa. A crise dos mísseis de Cuba foi tensa, mas rendeu frutos positivos. O mundo inteiro viu que dois países quase acabaram com tudo. Houve muita pressão diplomática para remover essa ameaça. No ano seguinte, em 1963, 126 países assinaram um tratado proibindo o teste de novas armas nucleares. Outra consequência foi a criação de uma linha telefônica direta entre a Casa Branca, dos Estados Unidos, e o Kremlin, na União Soviética. Linha direta. A ideia dessa linha era melhorar a comunicação entre os dois líderes. Os dois lados sentiram que houve muito disse-me-disse na crise, né? Muita informação errada, muita tensão que poderia ter sido evitada. Um diálogo direto. Um diálogo simples, entende? Só ligar pra mim que eu falo com você. Só que a Guerra Fria ainda tinha outro agravante. Um medo constante que o outro lado desse a louca lá e começasse mesmo um ataque nuclear. Em 1979, todos os sistemas do NORAD, o Centro de Defesa Estratégica dos Estados Unidos, deram o mesmo alerta.
um ataque soviético em larga escala estava em andamento. Um senador que estava presente no NORAD nesse dia falou depois que o lugar virou um caos, com todo mundo em absoluto pânico. Estava acontecendo? Era a Terceira Guerra Mundial? Os Estados Unidos tinha que responder? Absolutamente ninguém usou a linha direta entre a Casa Branca e o Kremlin. Não serviu para nada. Mas outros sistemas de radar, fora do NORAD, não estavam registrando nenhum lançamento de ICBMs soviéticos. Como é que pode isso? Foi uma falha de computador. Foi um teste mal executado dentro do NORAD. Já imaginou, galera? Tá todo mundo lá na base dos Estados Unidos e dá o alerta de que a União Soviética tá atacando os Estados Unidos nuclear. Velho, se os caras fossem nervosos, dedo nervoso, atacava de volta, ou seja, Estados Unidos ia atacar na verdade e a União Soviética ia responder. Que fica bem claro, cara, tem gente que não entende o que acontece se uma nação dessa como os Estados Unidos ou a União Soviética, agora que é a Rússia, né, a antiga União Soviética, fizer esse tipo de ataque aí cruzado um contra o outro. Cara, é o fim do mundo, literalmente. Só vai sobreviver quem tem bunker. E bunker que aguente 20, 30, 40, 50 anos aí no mínimo. Depois desse dia, os testes de sistemas passaram a ser realizados fora do NORAD. Em 1983 foi a vez dos soviéticos. Eu já até contei esse caso aqui no canal, né, no vídeo sobre as IAs destruindo o mundo. Enfim, em 26 de setembro de 1983, os sistemas de radar da União Soviética acusaram um ataque nuclear americano. Vários ICBMs teriam sido disparados simultaneamente, tudo ao mesmo tempo, estava indo direto em território soviético. O oficial russo Stanislav Petrov estava encarregado de acionar um contra-ataque. I'm not a hero. I was just in the right place at the right time. Galera, o que eu vou falar é verdade, ok? Ele não quis assumir esse BO e preferiu encher a cara do que participar da Terceira Guerra Mundial. Tá errado? Não. Stanislav Petrov tava mesmo certíssimo, né? Porque não existia nenhum ataque americano. Foi falha no sistema. Já pensou se ele tivesse acreditado nessa falha? E galera, tem gente aí, tem algumas teorias que essas falhas no sistema que aconteceu ao decorrer do tempo já era ataque hacker, entendeu? Porque o sistema sempre foi e sempre vai ser vulnerável. Sempre vai ser. Sempre vai ter um cara gênio que consegue burlar o sistema. Tem gente que diz que nessa época já era ataque hack, beleza? Pra acontecer a Terceira Guerra Mundial. Se o sistema tivesse contra-atacado, fim do mundo. Fim do mundo. Muito obrigado, salvou a gente. 1973. Em 1989 dá. Queda do Muro de Berlim. Caiu o Muro de Berlim, a União Soviética esfarelou. Acabou o medo da Terceira Guerra Mundial? Claro que não. O medo continuava. O medo, sim. É o medo de que o outro lado meta o louco, enfia o pé na jaca, entende? Esse medo ficou muito claro em 1995. Em janeiro de 1995, um grupo de cientistas noruegueses lançou um foguete de pesquisa para o espaço. As estações de radar russas classificaram o foguete como um ICBM americano disparado contra a Rússia. Foi grave esse incidente? Gravíssimo. Um dos mais graves da história. Foi grave ao ponto das autoridades russas deslocarem o presidente Boris Yeltsin da capital. Estavam com medo de cair esse míssil na capital. Foi grave ao ponto do presidente abrir a chamada maleta nuclear. Galera, presta atenção quem tá ali do lado do presidente Boris Yeltsin. Deslocarem o presidente Boris Yeltsin da capital. Estavam com medo de cair esse míssil na capital. Foi grave ao ponto... Presta atenção aí. Do presidente abrir... Olha esse cara na esquerda aqui, quem viu, quem não viu. Cara na esquerda dele aqui, ó. Ponto do Esse cara na esquerda aqui, quem é, hein? Vocês sabem quem é, né, cara? É o cara que tá lá hoje. Presidente abrir a chamada maleta. Vladimir Putin. Esse é um dispositivo que só o presidente carrega e pode acionar um ataque em larga escala. Esse incidente com o foguete norueguês foi a única vez na história em que essa maleta foi aberta. Galera, o Boris Yeltsin estava literalmente olhando pro botão quando chegou o relatório. O tal foguete não era uma ameaça. Ele quase apertou. Uma última informação: os cientistas noruegueses avisaram as autoridades russas do teste. Eles avisaram todos os países vizinhos: galera, nós vai lançar um foguete aqui, mas ser da paz, fica sussa. A informação se perdeu pelo caminho. Comunicação é a chave de tudo, percebe? Eles avisaram, mas se perdeu a comunicação. Por falha de comunicação, a gente pode ser extinto. Mas Peter, 1995 foi lá atrás. Isso não tem como acontecer agora. Vai vendo. Agora é a hora de eu colocar a pulga atrás da sua orelha e responder. Quais as chances da Terceira Guerra Mundial acontecer agora? Em poucas palavras, grandes. Sempre são grandes. Para uma guerra global acontecer, são necessários 3 elementos: uma organização mundial pouco eficiente para segurar os ânimos, um conjunto de pactos e alianças que arraste vários países para o mesmo conflito e um gatilho. Na Primeira Guerra Mundial, não tinha ninguém tomando conta das crianças, né? Tinha 2 polos opostos de aliança e um gatilho, que foi assassinado o Franz Ferdinand, o arquiduque, não a banda. A Segunda Guerra Mundial viu o fim da Liga das Nações, que não conseguiu resolver nada e tinha 2 opostos de alianças. Não houve um gatilho exato assim para a Segunda Guerra Mundial, mas tinha muita vontade daquele cara lá de ver o circo pegar fogo. Então bastou um líder carismático e expansionista
para arrastar o mundo para loucura total. E aqui agora a gente está no século 21. As Nações Unidas existem, mas a eficiência das Nações Unidas para evitar conflitos entre grandes potências é praticamente nula, não existe. O mundo está de novo polarizado, não só ideologicamente, mas polarizado em fortes alianças políticas e militares. A gente tem de um lado as forças da OTAN e a regra pétrea. Se um país da OTAN for atacado, todos têm que responder, essa é a regra. É o que está acontecendo agora, galera. Os Estados Unidos faz parte da OTAN e, entre aspas, era para ele participar dessa regra TEC, que é se um país fora da OTAN ameaçar atacar, que nem a Rússia, né? Que tá em guerra ali com a Polônia há 3, 4 anos já. Se ele ameaçar qualquer país aí que tá nesse núcleo aí da OTAN, todos os países se juntam e acabam com aquele país. Só que o que acontece agora? Os Estados Unidos bateu a louca por conta desse presidente doido que tá lá também e quer adicionar uma ilha que faz parte da OTAN ao anexo dos Estados Unidos para fazer a mesma manobra ali que nem a Rússia queria pegar a Cuba para adicionar a Rússia para ficar tipo estrategicamente, militarmente mais próximo dos outros países. Os Estados Unidos quer fazer isso agora. Quer meter o louco e quer fazer isso daí. Só que a OTAN se juntou e tá contra os Estados Unidos. Entendeu? Do outro lado a gente tem China, Irã, Coreia do Norte e Rússia, que possuem diversos acordos de cooperação. O que tá faltando? Um gatilho? Gatilho é justamente o que não falta, né? Vamos citar rapidão alguns gatilhos aqui. Invasão da Ucrânia, invasão de Taiwan ou tentativa de independência de Taiwan, disputas de fronteira entre China e Índia, guerras de fronteira entre Paquistão e Índia, a situação permanentemente tensa no Oriente Médio, situação permanente tensa entre Coreia do Norte e Coreia do Sul. Em qualquer um desses cenários, qualquer um, pode acontecer uma escalada de participantes, uma escalada de armamentos. Qualquer um desses cenários pode ser o primeiro dominó da fileira. É o gatilho. A ameaça de uma terceira guerra mundial nunca deixou de existir, nunca deixou de ser pensada, mesmo sendo impensável. E a gente não pode parar de pensar mesmo, porque a gente tem que encarar esse risco de frente e lutar para que isso não aconteça. Nesse momento, a Rússia está com apoio claro da China, da Coreia do Norte e do Irã na invasão da Ucrânia. A Coreia do Norte literalmente enviou tropas para o fronte ucraniano, além de contribuir com munição e suprimento. Olha, ele não fala aí, mas indiretamente o Brasil apoia a Rússia e China. Isso não tem como negar, né? Todo mundo viu o que aconteceu quando Maduro aí foi resgatado, foi extraído do seu país pelos Estados Unidos. Todos a elite brasileira aí, que faz parte do governo de esquerda, ficou contra essa atitude aí, entendeu? E a gente sabe que o Brasil é assim com a China e é assim com a Rússia, né? O Irã tá fornecendo drones para a Rússia e a China tá atuando com energia para manter a economia russa funcionando por causa das sanções de outros países, né? Do lado da Ucrânia, vários países da Europa estão oferecendo suporte civil e militar. E os Estados Unidos estão fornecendo armamento. Vocês percebem? Dois polos opostos, uma organização internacional no meio que não consegue interromper a guerra. Se a gente analisar friamente a guerra da Ucrânia, ela já é uma guerra mundial, né? Contida ali nos territórios da Ucrânia e da própria Rússia. É uma tempestade na garrafa, é o que está acontecendo. Agora vamos para o outro lado do mundo, para Taiwan. É outro barril de pólvora, é território chinês. Os chineses não abrem mão da soberania ali. O Ocidente fica alimentando a ideia de que Taiwan pode se tornar independente. Virou, mexeu, tem manobras militares na região. É um equilíbrio muito, muito delicado. E o que acontece se esse equilíbrio for perturbado? O Japão é arrastado por uma guerra, né, por causa das bases militares próximas. Os Estados Unidos apoiam o povo de Taiwan. A Austrália já se manifestou que apoiaria Taiwan em caso de invasão chinesa. Indonésia, Malásia e Filipinas também entrariam na briga. A gente já teria aí 3 continentes envolvidos. Também já poderia ser chamado de guerra mundial. Bom, subiu mais um pouquinho na Ásia. Não. Coreia do Norte está ali, com o dedo no botão de armas nucleares, com o dedinho. Existem bases americanas no Japão, existem quase 30 mil soldados americanos na Península Coreana. O clima ali é tenso desde os anos 50. É outro caso em que basta o gatilho. Você já ficou nervoso? Calma, tem mais. Eu imagino que vocês já tenham ouvido falar de Henry Kissinger. Eu acho que nenhum ser humano nesse planeta compreendeu melhor o conceito de guerra e política internacional do que esse cara. Kissinger aprendeu muito ao longo dos seus 100 anos de vida. Ele foi diplomata, especialista em geopolítica e serviu como secretário de Estado e conselheiro de Segurança Nacional dos Estados Unidos durante 2 governos diferentes. O Kissinger foi Nobel da Paz em 1973. Enfim, em 2023, Kissinger deu uma entrevista gigante para a The Economist e falou sobre o crescimento da China. Ele se mostrou muito preocupado com a competição acirrada entre Estados Unidos e China. Kissinger disse o seguinte, abre aspas, estamos na situação clássica pré-Primeira Guerra Mundial, onde nenhum dos lados tem muita margem de concessão política e no qual qualquer perturbação do equilíbrio pode levar a consequências catastróficas. E Kissinger ainda fez outro alerta grave. A tecnologia de IA pode ser justamente aquilo que vai desequilibrar tudo. Ele falou que as inteligências artificiais vão ser um fator fundamental na segurança do mundo até 2030.
O surgimento de armas automatizadas que não podem ser paradas, que não dependem da ação humana, pode ser o ponto de virada. Sente só o que ele falou, abre aspas. E por conta disso daí, galera, a China tá anos à frente, cara. Vivemos em um mundo de destrutividade sem precedentes. Se você olhar para a história militar, pode dizer que nunca foi possível destruir todos os seus oponentes por causa das limitações da geografia e da precisão. Não há mais limitações. Todo adversário é 100% vulnerável. Lembra do MED? Destruição mútua assegurada. É isso que a IA pode resolver. Um sistema automatizado tão eficiente, tão veloz, que seja capaz de aniquilar o meu oponente sem que haja o risco de que eu seja aniquilado. Se uma potência atingir esse estágio, a guerra é certa. Se uma potência achar que a outra está perto de atingir esse estágio, a guerra é certa. É saber que eu posso te atacar sem que eu sofra nada. Esse equilíbrio é realmente muito delicado. Quem viveu os anos 80 deve se lembrar do programa Star Wars. Não tinha nada a ver com Jedi, com a força, não. Star Wars foi apelido de um projeto militar dos Estados Unidos. A ideia era colocar um sistema de defesa em órbita. Na teoria, um conjunto de satélites seria capaz de interceptar os ICBMs russos ainda voando, né? A União Soviética pistolou, não teria mais equilíbrio, não haveria mais MED. A resposta dos russos foi curta e direta. Ou vocês suspendem esse projeto, ou a gente vai pro X1 agora. Era uma situação muito parecida com a situação da crise dos mísseis. Era um dos lados tendo uma ideia de que ia dar muita vantagem numa guerra nuclear. Entende? Dessa vez foram os Estados Unidos que recuaram e o projeto Star Wars foi abandonado. Ficou nervoso? Agora pode. Mas calma, eu trago boas novas agora. Para a maioria dos especialistas, são baixas as chances de uma terceira guerra mundial terminar com trocação de mísseis nucleares, né? Agora eu te surpreendi. Sim, é possível uma terceira guerra mundial que não envolva arsenal nuclear. Exatamente como está acontecendo agora na Ucrânia. Nos altos círculos militares, ninguém avalia o uso imediato de armas nucleares numa guerra. Qualquer guerra. Não, eles não avaliam isso, eles não pensam nisso. E mesmo que uma bomba atômica seja utilizada, seria o que se chama de arma tática, de impacto limitado. Felizmente, também o arsenal nuclear das grandes potências é muito... Não tá errado isso daí, velho. Tá errado isso daí. Tem país aí que o trunfo é só arma nuclear, velho. Por exemplo, a Rússia. A Rússia não aguenta numa trocação com os Estados Unidos, entendeu? Em tecnologia. Mano, o trunfo deles é arma nuclear, meu irmão. E nem os Estados Unidos fez com a China. Hiroshima Nagasaki, né? Muito melhor do que já foi durante o auge da Guerra Fria, né? Muitos mísseis foram desmontados e desarmados e não oferecem nenhum perigo mais. Ainda assim, em 2021, nossa civilização ainda tinha 13.410 ogivas nucleares disponíveis. Números oficiais em segredo deve ser muito mais. Galera, 13 mil ogivas nucleares, velho. 13 mil. E isso, acho que foram ditas que tem. Imagina, tu acha que presta atenção comigo, tu acha que os Estados Unidos vai dizer assim mesmo, olha, a gente tem 3 mil ogivas nucleares. A Rússia vai lá e faz 5 mil, entendeu? Nenhum país vai dizer a quantidade de arma que tem, cara. Mas, lógico, isso é o que a gente sabe. De qualquer forma, desse total oficial, milhares desses mísseis, literalmente milhares, estão armados, estão na agulha, preparados para serem utilizados com o mínimo de travas. Se for necessário, milhares deles podem ser disparados em questão de minutos. E piora, o arsenal nuclear antigo foi desmontado para que as grandes potências pudessem renovar o arsenal. Saíram mísseis antiquados, obsoletos, surgiram mísseis mais eficientes, mais rápidos, mais precisos. Por enquanto, ninguém quer usar esse arsenal moderno, ninguém quer cruzar essa linha. O medo do MED continua real. A Rússia ameaçou apelar para armas nucleares no conflito com a Ucrânia. Но и о высказываниях некоторых высокопоставленных представителей ведущих государств НАТО о возможности и допустимости применения против России оружия массового поражения. Mas só ficou nisso mesmo, né? Ameaças. Viu o que ele disse lá? Se alguém interferir na guerra, a OTAN, porque teve uma época aí que a OTAN disse que a Ucrânia já fazia parte, né? Já fazia parte da OTAN, né? E interferir na guerra. Ele falou, pode vir. Se vocês meterem a cara, a gente taca a arma nuclear. Os Estados Unidos, a doutrina militar desde os anos 60 de que os Estados Unidos jamais iniciam um ataque com esse tipo de arma. As Forças Armadas estão autorizadas somente a responder. Essa é a grande verdade. Ninguém quer isso. Ninguém. Tá todo mundo trancado. Então eu vou ter que perguntar e responder. Por que uma guerra nuclear é tão assustadora? Bom, um grupo de especialistas se reuniu em 2008 para a chamada Conferência Global sobre Risco Catastrófico. Esses especialistas estimaram a probabilidade de extinção completa da humanidade por armas nucleares em 1% ao longo do século. 1% parece bom, certo? Assim, é muita bomba com um poder destrutivo gigantesco. Só que as chances que todos os mísseis sejam disparados sem exceção e que todos eles detonem com sucesso já não são 100%. Esquece aquela estatística que você ouviu falar há muito tempo atrás que seria possível destruir o planeta X vezes, né? Dá pra destruir a Terra durante 100 vezes. Não rola. Chega nem perto. Isso é um factoide que vem circulando há décadas aí, que já foi desmentido.
É igual aquele lance lá de que a gente só usa 10% do cérebro. Não, é mentira, ok? A gente usa o cérebro inteiro. Não tem uma única parte que esteja inativa. A questão é que a gente só usa 10% de cada vez. E é verdade, né? Você não dirige um carro, escreve um livro, faz embaixadinha, se apaixona, faz cálculos matemáticos e lembra da tua infância tudo ao mesmo tempo. Não dá pra fazer isso. Enfim, voltando pro arsenal nuclear. O mito de que seria possível matar toda a vida na Terra com arsenal nuclear começou com extrapolações matemáticas muito simplistas. Tipo, se a bomba de Hiroshima matou X pessoas e as armas nucleares atuais são 1000 vezes mais poderosas, então elas poderiam matar 1000 vezes X. É uma regra de 3 simples demais. Supondo, é claro, que você encontre uma aglomeração urbana com 1000 vezes a população de Hiroshima. Percebe que não é assim que funciona? Talvez se você colocasse toda a raça humana concentrada num único lugar e jogasse todo o arsenal nuclear em cima, aí sim a gente teria uma extinção garantida, ok? Mas a civilização não funciona desse jeito. Mas vamos falar de números para vocês entenderem. O potencial explosivo total de todas as armas nucleares existentes no planeta varia de acordo com as estimativas. Por quê? Os arsenais exatos são informações confidenciais, claro, entende? Então os especialistas geralmente fazem projeções com base em dados disponíveis. Em 1980, a soma total de todas as armas nucleares estava em torno de 13 mil megatons. Com a redução desse arsenal, a estimativa atual é bem menor, 3 mil megatons. Mas eu vou trabalhar aqui com um valor maior, ok? Eu vou ser pessimista mesmo. 13 mil megatons. Quer saber? Eu vou subir para 20 mil. Para ficar redondinho, fica melhor, né? Vamos imaginar então que se a gente detonar todas as bombas nucleares no planeta de uma vez só, a gente vai chegar em 20 mil megatons. Vamos partir disso. Acabou o mundo? Não. E por que eu posso afirmar isso com 100% de certeza? Porque já aconteceu coisa pior com a Terra. A natureza tem verdadeiras máquinas de destruição em massa capazes de atingir explosões muito maiores. Em 1815, o Monte Tambora entrou em erupção e explodiu. O vulcão explodiu com uma força de 30 mil megatons. Um vulcão. Um único vulcão explodindo. Se junta todas as armas nucleares que tem hoje e só dá 1/10 dessa detonação do que a gente tem hoje. 30 mil megatons do vulcão, que a gente tem hoje seria 3 mil. A quantidade de poeira levantada na atmosfera foi grande. Tá, vamos entender aí, cara. O que ele tá tentando dizer em relação à potência, né? A gente tem 20 mil megatons, a gente vai ficar abaixo de poder, de força de um vulcão que explodiu a 30 mil megatons. Mas só que quando a gente fala em extinção por conta de guerra nuclear, a gente não tá falando pela potência da bomba, e sim do caos e resultado depois disso, entendeu? Se acontecer uma guerra nuclear, as bombas não vão cair num vulcão onde não tem ninguém, longe de todo mundo. As bombas vão cair na grande cidade, cara, onde tem muita população, onde tem muita gente, entendeu? Quem não morre de imediato, quem não vai de base de imediato, vai ser pego pelo inferno nuclear, meu irmão. Vai se intoxicar, vai morrer, vai durar 3 meses, 4 meses, vai morrer depois, entendeu? Tem que contar que o pior de um ataque e uma guerra nuclear é o pior de todas as guerras, pô. É alimentação, plantio, importação. Cara, os países vão se isolar. Aconteceu a guerra, caiu uma bomba no meio do Brasil, meu irmão. Quem tá no norte vai se dar bem, entendeu? Não é atingido ali, entre aspas, ali pelo de primeira pelo inferno nuclear, né? Mas, e aí? Alimentação, estrada, segurança, mano, vai colapsar, mano. O sistema vai colapsar. Não tem internet, não vai ter banco, tudo vai parar, entendeu? A chance da humanidade cair drasticamente por conta disso é 100% alta, né? Para não ter verão em 1816. 1816 não teve verão. Foram 160 quilômetros cúbicos de partículas tampando o Sol por um ano. Acabou a raça humana? Não. Acabou a vida na Terra? Não. Acabou o planeta? Não. E a explosão do Monte Tambora nem é a maior explosão vulcânica registrada pelos geólogos. Teve uma muito maior. Atenção, não é pra rir, ok? É pra ficar sério agora. É difícil, mas eu sei que você consegue. Vamos lá. A maior explosão conhecida aconteceu no Monte Toba. Sim, galera, o nome do vulcão é exatamente isso. Eu tive que me concentrar muito pra fazer isso. Enfim, essa explosão aconteceu 74 anos atrás e não estava lá eu, ok? Mas existem indícios e cálculos que apontam que o Monte Toba explodiu com uma força de 20 milhões de megatons. Eu disse milhões. Lembra que eu chutei pra cima que o arsenal nuclear poderia atingir ali 20 mil megatons? Pois é, o Monte Toba multiplicou esse valor por 1000 vezes mais arsenal nuclear que a gente tem hoje, juntando tudo na Terra. Foram lançados 2.800 quilômetros cúbicos de partículas na atmosfera, 17 vezes mais do que a explosão do Monte Tambora, que tampou o Sol por um ano. Bom, o Monte Toba reduziu a raça humana algumas dezenas de milhares de pessoas espalhadas pelo planeta. Quase acabou com a raça humana, mas não acabou.
Acabou com a vida na Terra? Não. É o esquema do que eu te falei, né? Se o Monte Toba realmente aconteceu, que eu acho difícil, tem muitos milhões aí de megaton, foi o tal famoso inverno nuclear, mano. Tapou o sol, não tem energia, não chega a luz, aí planta, aí frio e oxigênio e assim vai. Acabou o planeta? Não. Você quer mais? Tem mais. O meteoro que extinguiu os dinossauros, 70 milhões de megatons. Acabou a vida na Terra? Não. Acabou o dinossauro, sim. Acabou o planeta? Não. Ah, olha lá o Peter passando pano pra guerra nuclear, ele quer ver desgraça. Não, não é nada disso. Eu só tô dizendo o seguinte, uma guerra nuclear não acaba com o mundo. Talvez não acabe nem com a raça humana. Tira isso da cabeça, né? Mas a civilização, nossa sociedade, vai de F. E eu também digo com toda certeza, você não vai querer viver pra ver isso. Aquele mesmo time da Conferência Global sobre Risco Catastrófico também calculou outra estatística. Essa sim é assustadora demais. Eles calcularam que nós teríamos uma probabilidade de 10% de chances de 1 bilhão de mortos nesse século por guerra nuclear. Então, o lado bom, as chances de extinção são muito baixas, mesmo com guerra nuclear total. Por outro lado, morreria muita, mas muita gente. Quais são os efeitos reais de uma guerra nuclear? Por que morreria tanta gente? Inverno nuclear, fome numa escala jamais vista antes, precipitação radioativa e pulso eletromagnético. Vamos ver um por um desses efeitos. O termo inverno nuclear surgiu em 1983 a partir de um estudo conduzido por diversos estudiosos, incluindo o saudoso Carl Sagan, né? Um time de estudiosos modelou os efeitos de uma grande quantidade de partículas evaporadas para a atmosfera depois de uma detonação nuclear. Vamos combinar, né? Uma explosão dessa potência evapora substâncias que não deveriam ser evaporadas em condições normais. Evapora em grandes quantidades e esse material todo tem que ir para algum lugar. Pensa num céu nublado, carregado de nuvens, ok? Pensa nisso. Agora pensa nesse céu nublado durante anos, sem nunca limpar. Ou então nem precisa pensar, é o céu do mundo de Matrix, coberto por grossas nuvens escuras o tempo todo. Aquilo é inverno nuclear. Em 2007 foi realizado um novo estudo, dessa vez com muito mais tecnologia, com computadores muito melhores. E os cientistas concluíram que o risco do inverno nuclear é real. Uma guerra nuclear em larga escala poderia gerar tantas partículas que a gente teria solução do aquecimento global. Olha que coisa boa. O lado ruim é que a gente trocaria o aquecimento global por uma era glacial. A gente está falando aqui de uma redução de 12 a 20 graus Celsius no planeta inteiro. Visualiza, se um aumento de 1, 2 graus já provoca eventos climáticos extremos, imagina uma queda de 20 graus em todo o planeta. Em algumas regiões essa queda poderia chegar a 35%. O inverno nuclear também teria uma duração de cerca de 10 anos e uma redução de chuvas de 45%. Ou seja, seria um inverno de uma década e um inverno extremamente seco. E o pior é que até mesmo uma guerra nuclear em baixa escala, aquela com uso de armas táticas, ainda assim poderia ter resultados devastadores. Pega, por exemplo, Paquistão e Índia, duas nações com arsenal nuclear pequeno, humilde, mas que também são duas nações que vivem em atrito. Uma guerra nuclear só entre esses dois países, sem ninguém mais entrar na treta, ainda teria reflexos no mundo inteiro, com redução de temperatura e redução de chuvas durante anos. Sim, afetaria Brasil também. E isso tudo leva a gente ao segundo grande efeito de uma guerra nuclear: a fome. Vocês realmente acham que falta de sol, temperatura despencando e falta de chuva não iriam afetar a agricultura? Iria derrubar a agricultura industrializada que a gente tem hoje. Um estudo de 2013 apontou que essa guerra nuclear hipotética entre Índia e Paquistão, só entre esses dois países, ok? Poderia colocar no mapa da fome cerca de 2 bilhões de pessoas no mundo. Mas não se preocupe, galera, sabe que aqui no Brasil, aqui tem um cara que tira a galera da fome aí, não importa o que aconteça. Quarto da população global passaria fome porque dois países resolveram tretar com bomba atômica. E uma guerra nuclear total? Pois bem, a gente tem aqui agora um outro estudo de 2022 imaginando uma treta entre Rússia e Estados Unidos, as duas maiores potências nucleares do planeta. Esse levantamento calculou um total de 360 milhões de pessoas mortas diretamente pela detonação das armas nucleares. 5 bilhões de mortes em consequência da fome. Esse mesmo estudo concluiu que morreriam 99% da população dos Estados Unidos, Rússia, Europa e China. Você está começando a entender por que país nenhum quer uma guerra nuclear? É horrível dizer isso, mas em caso de guerra nuclear, talvez seja melhor torcer para fazer parte do grupo que vai morrer no impacto dos mísseis. Percebe? Porque o dia seguinte vão ser aterradores. Não tem outra palavra. Aterradores. E agora vamos para o terceiro efeito nocivo de uma guerra nuclear. É até fichinha perto dos anteriores, mas vale mencionar. O PEM, ou pulso eletromagnético. Esse é mais conhecido, galera, né? Parece obra de ficção científica e tal. E o que é o PEM? É uma descarga eletromagnética derivada da detonação de bombas atômicas. O PEM é inofensivo para seres vivos, mas é devastador para dispositivos eletrônicos. Ou seja, toda a nossa tecnologia atual seria fritada em segundos. São as consequências do PEM que vão ajudar a acabar com a gente. Com o PEM, param de funcionar aparelhos médicos em hospitais, param de funcionar aparelhos em instalações de tratamento de água,
para de funcionar todas as formas de comunicação, todas as formas de computação, ou seja, praticamente acaba com tudo que a gente entende como civilização hoje. A gente vai voltar para a Idade Média. O dispositivo afetado pelo PEM não tem conserto, tem que fabricar outro, acabou. Mas como é que vai fabricar outro se a fábrica pifou também? Percebe? Felizmente, armas nucleares de baixo impacto emitem um PEM muito fraco para comprometer estruturas. Aquela guerra lá entre Índia e Paquistão não vai queimar teu celular, pode ficar tranquilo. Seria necessária uma guerra global para realmente afetar todos os dispositivos eletrônicos. Na última década, as autoridades vêm buscando formas de proteger estruturas vitais contra o PEM. Então, talvez a gente ainda tenha luz elétrica e água potável quando a guerra nuclear acontecer. Melhor do que nada, né? O último grande efeito de uma guerra nuclear também é devastador. Precipitação radioativa. Por quê? Porque ela é quase sempre invisível, entende? Boa parte daquela poeira levantada por uma detonação fica na atmosfera, mas uma boa parte desce. Essas partículas de poeira e cinza estão carregadas de radioatividade. Essas partículas grudam na tua pele, são respiradas, entram na corrente sanguínea e ficam no corpo, ficam lá. O grande problema da radioatividade é que ela não vai embora. Ela fica no seu corpo, te matando aos poucos, para sempre, até você morrer. Olha, só pra você ter noção, só com os testes de armas nucleares que já existiram, a estimativa é de que cerca de 2,4 milhões de pessoas morreram de câncer por causa de precipitação radioativa. O nível de radiação de fundo do planeta já estava subindo e esse foi o principal motivo para a suspensão de novos testes nucleares na atmosfera. Quem testou, testou. Quem não testou, agora tem que fazer testes subterrâneos. Então a recomendação dos especialistas é: subiu o cogumelo nuclear perto da sua casa? Você tá vivo? Fica abrigado. Não sai do abrigo por nada durante uns 20 dias. Esse é o tempo para cair o grosso da precipitação radioativa. Precisou sair por algum motivo? Volta pro abrigo, joga a roupa fora, enterra, toma uma ducha longa, se livra da água. É desse nível. Ou seja, o impacto dos mísseis é o menor dos problemas. A quantidade de megatons no arsenal nuclear é o menor dos problemas. O planeta vai continuar existindo, só que as armas nucleares têm efeitos medonhos que nenhum vulcão do planeta consegue superar. A vasta maioria das vítimas não vai tombar no dia 1 da Terceira Guerra Mundial. Eles vão morrer ao longo dos meses seguintes, durante anos. Então, como podemos evitar esse apocalipse? Não tem como. Se você chegou até aqui, você já é um sobrevivente. Primeiro, porque esse vídeo até agora foi só notícia ruim pra gente, né? Segundo, porque você escapou de vários momentos em que quase deu tudo errado. Agora é olhar pra frente, agora é notícia boa. É entender o que pode ser feito para que tudo continue na paz, para que a Terceira Guerra Mundial não aconteça. Como a gente viu na história das grandes guerras, existem 3 ingredientes fundamentais para vaca e pro brejo: polarização, falta de união e Lula. gatilho. O gatilho não tem como controlar, pode ser literalmente qualquer coisa. Infelizmente, né, guerras, atritos e assassinatos devem continuar existindo na história da raça humana, enquanto a gente não atingir algum tipo de, sei lá, iluminação espiritual. Por outro lado, polarização e falta de união são fatores mais fáceis de controlar. A Liga das Nações falhou em impedir a Segunda Guerra Mundial e a ONU parece fraca também para impedir a Terceira. Só que a ONU não está sozinha. A própria União Europeia é um exemplo de evolução, de uma força que ultrapassa fronteiras e promove a paz. Durante séculos, a Europa foi palco de guerra. Foi o primeiro palco das 2 guerras mundiais. Hoje, uma guerra entre França e Alemanha é algo impensável de acontecer de novo. Ou seja, a região que já foi, né, o maior barril de pólvora da história da humanidade foi pacificada, acabou. Eles mostraram o caminho. A gente tem ali um caso comprovado de paz, que a gente pode seguir. O fim da Guerra Fria em 1989 também representou o fim de uma tensão polarizada. Os números não mentem. Desde 1946 foram registrados 254 conflitos armados no mundo todo. Desse total, 114 são classificados como guerras. Desde o fim da Guerra Fria, o número de conflitos armados caiu drasticamente. Dos 33 conflitos armados listados em 2013, só 7 foram classificados como guerras, uma redução de 50% desde 1989. Então pode parecer agora que o nível de tensão no mundo tá absurdo, né? Que nunca a gente esteve tão próximo da Terceira Guerra Mundial e tal. Só que não é bem assim. Existem leis de conflitos armados e leis de direitos humanos. Existe o Tribunal Criminal Internacional. Existem tribunais de crimes de guerra. Existem sanções econômicas. Existe toda uma série de mecanismos que não existiam antes, justamente para reduzir o número de guerras e reduzir o estrago que elas... Você ouve o Pedro falar que existe lei, velho. Existe lei. Cara, olha pro nosso país, velho. Olha pro nosso país, velho. Nosso país, quem manda é um cara só de toga. Um cara. Ele que decide tudo. Ele vai dizer que existe lei, velho. Não existe lei, velho. Os Estados Unidos foi lá pegar o Maduro lá dentro da casa dele, meu. Não tem lei. Se tiver que ter guerra, vai ter. Não tem lei que pare, velho. Sem a existência de organizações internacionais como a ONU, por exemplo, seria muito pior. Uma invasão da Ucrânia 60 anos atrás seria motivo de uma guerra generalizada, né? Com 100% de certeza. Hoje não. Tá bom? Não tá. Mas podia ser muito pior. O direito internacional proibiu a posse e o uso de sistemas de armas devastadores, como armas químicas e biológicas, né? Minas terrestres antipessoais.
proíbe a posse e uso de arma, vamos se dizer assim, armas mirabolantes, né? Os Estados Unidos tem um jato que foi lá para essa banda aí dos Emirados aí, desses países daí de perto de Israel, atacou e voltou, que os caras não viram nem entrando no país, muito menos saindo, velho. Munições de fragmentação, lasers ofuscantes. Essas armas existem, foram desenvolvidas, mas estão na geladeira. Guerra não é bagunça. A ONU também teve um papel fundamental na redução do arsenal nuclear global. Em 1961, a Assembleia Geral da ONU já estava alertando que esse tipo de armamento causaria, abre aspas, sofrimento e destruição indiscriminados à humanidade e à civilização, e como tal, é contrário às regras do direito internacional e às leis da humanidade. De lá pra cá, a ONU está sempre presente em todos os acordos tratados contra a proliferação de armas atômicas, até que em 7 de julho de 2017, uma conferência da ONU adotou o Tratado sobre a Proibição de Armas Nucleares, com apoio de 122 países. Então sim, nós temos organizações internacionais relativamente fortes para segurar uma terceira guerra mundial de acontecer. E contra a polarização, aí existe outro fator que nunca pode ser menosprezado: a comunicação, a troca de ideias, a diplomacia. Isso sim é a arma correta para resolver conflitos. Você pega, por exemplo, a China. Henry Kissinger disse que estava preocupado com o crescimento da China, mas ele também deu a fórmula para não entrar em atrito com a China. Conversar. Simples assim. Sentar na mesa, negociar, entender um ao outro. Kissinger falou o seguinte, abre aspas, é possível que a China e os Estados Unidos coexistam sem ameaça de uma guerra total entre si? Eu pensaria e ainda penso que sim. Ou seja, o Kissinger apostava na sinceridade. Ele apontava que as duas maiores ameaças para a existência da humanidade são o governo dos Estados Unidos e o governo da China, e os dois governos tinham que admitir isso e resolver as diferenças de uma forma pacífica. E ponto. Eu gostaria de encerrar esse vídeo com outra citação. É um chamado. É um parágrafo publicado durante o Fórum Econômico Mundial de 2018, em um artigo chamado Como Evitar a Terceira Guerra Mundial. O trecho de encerramento diz o seguinte, abre aspas, é hora de deixarmos de lado a complacência e nos tornarmos mais realistas sobre a guerra, a paz e nós mesmos. Sabemos muito sobre como evitar a guerra. Devemos isso a todos os outros que sacrificaram suas vidas e famílias para colocar em ação tudo o que aprendemos e garantir a paz na Europa, no Oriente Médio e na Ásia para gerações futuras. Caso contrário, sobrarão poucos para ouvir nossas desculpas. A paz é possível, galera. A gente tem sempre que acreditar nisso, cobrar as autoridades e fazer a nossa parte também. Galera, vídeo bom, vídeo top. Entendemos aí como funciona a guerra, se vai acontecer ou não, mas vou ser sincero, velho, é impossível. Impossível, galera. Do jeito que a gente vai indo nos países e que a gente vai vendo aí de não acontecer uma terceira guerra mundial, velho. É isso, quero saber a sua opinião, se você acha que é possível acontecer uma guerra ou não, e se o Brasil pode ser afetado, sim ou não, comenta aí.